A Revolução Farroupilha explodiu no Rio Grande do Sul e foi a maior revolta do Brasil. Ao longo de anos, foi liderada pela classe dominante gaúcha e formada por fazendeiros. Quando a disputa entre portugueses e espanhóis no Rio Grande do Sul chegando ao fim, os líderes locais inspiraram o governo a fazer o crescimento econômico do sul do país. Mas não foi isso que aconteceu. O governo passou a cobrar taxas pesadas dos produtos do sul, altos impostos e valor alto da importação. Com isso, o povo de lá ficou revoltado, gerando esse conflito de 10 anos. Bento Gonçalves assume a liderança da revolta em setembro de 1835, tomando a cidade de Porto Alegre e forçando a retirada das tropas imperiais da região. Bento Gonçalves foi preso no mesmo ano em que se tornou líder, assim passando a liderança do movimento para as mãos de Antônio de Souza Neto. Em 1836, o Farroupilhas obtém várias vitórias diante das forças imperiais. Em 11 de setembro de 1836, é proclamada pelos revoltosos a República Rio-Grandense. Mesmo na prisão, os farroupilhos declararam Bento Gonçalves presidente da revolta. No ano de 1837, após surgir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência recém-criada República Rio-Grandense. Em 24 de julho de 1839, os farroupilhos proclamam a República Juliana, na região do atual estado de Santa Catarina. A revolta Cabanagem ocorreu nos anos de 1835 e 1840 na província do Grão-Pará, no estado do Pará, região norte do Brasil. Este nome de cabanagem é devido à população daquela época que vivia em cabanas, que fizeram essa revolta acontecer. O objetivo principal dessa revolta era a independência da província do Pará. O governo ele não facilitava. E os cabanos queriam melhores condições de vida e os fazendeiros desse estado que lideraram essa revolta. A cabanagem gerou uma sangrenta guerra entre os cabanos e as tropas do governo central. Há estimativas que 35 mil pessoas foram mortas nesse período de 5 anos. Quem liderou esta revolta foi o Félix Malcher, um fazendeiro do Pará. Ele acabou indo para o lado do governo, entregando segredos de batalha entre tudo. Com isso, o pessoal do Pará ficou revoltado e matou o próprio líder, nomeando um novo líder, sendo ele o lavrador Francisco Pedro Vinagre. Depois de longos 5 anos, o governo conseguiu reprimir a revolta da cabanagem, fazendo com que o povo de lá não conseguisse atingir seus objetivos. A Confederação do Equador teve início em Pernambuco, na Bahia, em 2 de julho de 1824, com seus dois líderes Frei Caneca e Manuel de Carvalho. Junto esses dois conseguiram liderar a Confederação do Equador, na época. O movimento da Confederação do Equador também conseguiu conquistar diversas partes do Brasil, não só o Pernambuco. As partes foram Ceará, Paraíba e o Rio Grande do Norte. A imprensa ela foi fundamental para o movimento, que foi ela que conseguiu divulgar esse movimento e assim ele se tornar muito forte. O jornal Sentinela da Liberdade colaborou claramente para a difusão do movimento em Pernambuco. A proibição do tráfico negreiro em Recife fez a elite agrária se afastar do levante. Depois disso, os rebeldes líderes do movimento ficaram enfraquecidos pelas tropas e não conseguiram vencê-los. E com isso, Dom Pedro julgou, mandou prender a sentença de morte os líderes da revolução. Com isso, Frei Caneca morreu. Em janeiro de 1835, a cidade de Salvador foi palco de uma revolta organizada com seus líderes escravos africanos, a maioria com a etnia Nagô, com a participação de GGs e Haussás, e com isso foi chamada a Revolta dos Males. A palavra Mali foi designada para mostrar que os africanos
foram convertidos ao Islã e com isso tem esse nome, a Revolta dos Males, por esse motivo. Nesse período, a população de escravos em Salvador era muito enorme. Eles trabalhavam fora da casa de seus senhores. Assim, eles não só trabalhavam dentro de casa, eles trabalhavam fora, como vendedores, carpinteiros, sapateiros, etc. E claramente eles entregavam uma parte de seus lucros aos seus senhores. A rebelião mobilizou aproximadamente 1.500 negros por uma sociedade secreta na época, que ninguém sabia. Mas assim, nem todos os negros muçulmanos participaram da revolta, ou seja, não foram todos que quiseram abdicar por uma revolta. Os objetivos da revolta até hoje eles não foram esclarecidos claramente. Segundo as autoridades na época, o motivo era meio peculiar. Eles visavam extinguir com os brancos e com os católicos. Versão que ainda não foi confirmada pelos registros. Falar da Revolução Praieira foi uma revolta federalista. Ela ganhou esse nome por causa que as pessoas que faziam essa revolta estavam na Rua da Praia. Ocorreu por causa que em 1848 o Senado brasileiro era dominado por senadores conservadores. Aí eles vetaram uma indicação para aprovação do Senado. Aí esse veto provocou uma revolta entre os políticos que era liberal do Senado. Esse veto provocou uma revolta de um determinado grupo de liberais de Pernambuco. E os Pernambuco também estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e toda a concentração do poder na mão da monarquia. Os políticos que estavam em revolta ganharam apoio de várias camadas da população, principalmente dos mais pobres, que viviam oprimidos e sofriam com as péssimas condições sociais. Para eles chegaram a tomar posse da cidade de Olinda. Aí, em 1 de janeiro de 1849, eles divulgaram o Manifesto do Mundo, documento que os praeiros reivindicavam a independência dos poderes e fim do poder moderador, que era exclusivo do monarca, voto livre e universal, a nacionalização do comércio e do varejo, a liberdade de imprensa, a reforma do poder judiciário, o federalismo, o fim da lei do juro convencional, o fim do sistema do recrutamento militar que existia naquela época, né? O fim da revolta. A revolta acabou em 1850. As forças oficiais acabaram com isso. Muitos revoltosos foram mortos em combate. Os outros participantes dessa revolta foram presos e julgados. Agora eu vou falar sobre a Sabiná, revolta feita por militares. Foi feita por militares integrantes de classe média, entre eles profissionais liberais, comerciantes. A revolta ocorreu entre os anos de 1837 e 1838. Seu líder foi o jornalista médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Silva. Eles ocorreram por causa que revoltosos eram contrários às oposições políticas e administrativas que eram impostas pelo governo regencial. Eles estavam descontentes com os líderes da Bahia, da Bahia na época. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial decretou o recrutamento militar obrigatório para combater na Guerra dos Farrapos, que estava ocorrendo no lado sul do país. Entre os objetivos deles, eles queriam autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano. Com apoio dos integrantes do exército, vários revoltosos foram para os quartéis. No dia 7 de novembro de 1837, eles tomaram o poder de Salvador. O governo central, que estava sob a regência do regente Feijó, as tropas dele para o local e reprimiu o movimento. Entre os revoltosos e os integrantes da força do governo, ocorreram mais de 2.000 mortes. 2.000 revoltosos foram presos. Em 1838, acabou.